Amantíssimo Pai, é um grande privilégio estarmos diante de Ti. E se temos que chorar, é aos Teus pés. É lançar sobre Ti, Senhor, todas as nossas preocupações, dificuldades. Nos diz a Tua palavra que Tu tens cuidado de nós. Não merecemos, mas Tu és maravilhoso. Cremos em tudo isto, que o Senhor nos concederá aquilo que nos toca, que temos necessidade. Por isso viemos à Tua casa, Pai, para que o Senhor nos dê aquilo que precisamos. Se é consolo, trago consolo para quem está em desespero, em aflição. Se é correção, que o Senhor traga correção para quem está necessitado da mesma. Se é edificação, o Senhor traga esta edificação para que possam crescer em Ti. Que o Senhor venha distribuir as Tuas bênçãos conforme a necessidade de todos. Não viemos à Tua casa só por vir. Viemos para ver aonde estão as nossas falhas e como melhor caminhar diante de Ti. E por anos, ó Deus, muitos aqui têm caminhado diante do Senhor. E eu sei que o tempo leva a acostumar-se, se habituar. E aí é onde o perigo, o pecado rodeia, Senhor. Porque as coisas vão se tornando tão costumeiras, tão tradicionais, habituais, e a sensibilidade espiritual e a sinceridade termina, Senhor, se perdendo. Por isso, ó Deus, venha renovar o Teu povo, a nossa fé, o nosso coração, venha nos converter a cada dia a Ti. Venha abençoar-nos, Senhor, desta forma. Quando falamos em abençoar, não estamos buscando coisas materiais, naturais, mas em primeiro lugar são as nossas necessidades espirituais. E necessidades, Senhor, tão prementes, quando nós vemos a vinda de Cristo à mão, Deus, e não queremos ser deixados para trás. Não queremos ficar entre aqueles que ficarão uivando, chorando, se descabelando. Por isso queremos cuidar daquilo que o Senhor tem nos dado, cuidar da nossa salvação. Pai, una-nos a Ti, perdoa-nos nossas negligências e falhas. Desperta o Teu povo a Ti, acorda-o, Senhor. Em nome de Jesus eu rogo. Amém. O nosso boa tarde a todos vocês, o nosso boa tarde a vocês da internet. E enquanto vocês abrem vossas Bíblias em duas passagens, 1 Coríntios capítulo 5 e 1 João capítulo 3. Eu quero anunciar que dia 30, que é domingo, nós teremos a assembleia, o relatório anual. Então, vai ficar para dia 30, vai se dar em um domingo pela manhã. E você, como membro, é teu dever estar presente aqui. E mais ainda, há muito feriado este ano. Ano passado quase não teve, né? Mas esse ano está sobrando feriado, muito. Dia 22 é sábado, dia 23 é domingo, 24 já é Natal, 25, né? Tudo aí já vai. E logo mais, chega dia 29 e 30, que é feriado. Você controla as suas coisas, vocês que querem viajar, vão visitar parentes, ou isso e aquilo. Eu só quero pedir que você esteja aqui dia 31, pelo menos dia 31, não falhe. Não falhe. É um desejo que a gente tem de ver como
um pai vê todos os filhos, né? Então, dia 31, você esteja aqui na igreja, se tiver que sair, saia antes, o que seja, mas vamos tomar a Santa Ceia juntos. Está bem? Então, vocês preparam os que têm que cantar, preparam o cântico e chegam mais cedo, porque às 8 horas vamos começar a nossa reunião, às 8 horas, às 20 horas, né? 8 horas, e procure chegar mais cedo para conseguir o seu lugar. Vai vir muitos irmãos de todas as partes, mas aqui está, aonde está o nosso prazer nas coisas do Senhor. Vamos ter pastor de fora. O pastor Paulo Ariza está notificando a presença dele. Eu não sei quem mais. Parece que há mais algumas pessoas que estão por vir por aí. E o nosso querido irmão Jaime, a irmã Vera também, né? Vai estar conosco. Para nós é um grande prazer. Vamos ler a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Que Deus os abençoe. Vamos agora para o livro de 1 João, capítulo 3. Começando com verso 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração não condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Podeis assentar. Cada pessoa, você, vamos dizer melhor assim, diretamente, né? Sempre deva andar com uma boa consciência perante Deus. Perante Deus. Isso é uma coisa que você tem que sempre guardar, de ter o teu coração sem nenhuma fagulha de condenação, sem levar um peso no coração. Então, como disse João, se o nosso coração não nos condena, temos paz com Ele. Temos segurança. Mas e se o coração condena? A melhor coisa é ser sincero, sincera, e admitir que alguma coisa está errada e procurar os meios para acertar aquilo, para pôr aquilo em ordem. Eu não creio de forma alguma que um coração que se a sua vida, o seu coração lhe condena, está lhe advertindo que você está fazendo coisas indevidas. Eu não creio que você esteja pronto, eu, que seja quem for, para o arrebatamento.
Então ande diante de Deus. Porém, o coração que tem o Espírito Santo, porque o ímpio não se condena no que faz, mas aqui é o cristão. E as Escrituras, como acabamos de ler, nos mostra que alimpai-vos do fermento velho, quer dizer, aquela velha vida de hipócrita, aquela velha vida de pecado, de vaidades, aquela velha vida de mentiras, de enganos, de coisas indevidas. Limpai-vos do velho fermento. Olha bem, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Pelo que façamos festa, quer dizer, vamos viver a vida cristã. Façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Irmãos, o tempo em que nós estamos vivendo requer realmente andar com segurança, andar com certeza. O arrebatamento está às portas. E você deve caminhar seguro do seu arrebatamento. O que adianta viver a vida cristã se não é para o arrebatamento? Isso seria viver uma vida religiosa. O que se deve fazer é viver para a vinda de Cristo, o arrebatamento. Não estamos procurando grandes multidões, competir com religiões. A nossa situação, o nosso desejo é estar no arrebatamento. Para isso, Deus nos enviou a mensagem, uma palavra, para nos vestir, para nos preparar para a vinda de Cristo. Então, viva realmente aquela vida cristã, aquela vida vivida. Isso é o que o diabo tem medo. É aquela vida que realmente está pautada nas Escrituras. Dê um claro testemunho disto, lá na escola, lá no trabalho, lá em seus negócios, na sua viagem, onde quer que você se encontrar. Vós sois a luz, diz a Bíblia, vós sois o sal da terra. Dei o vosso testemunho público, para que todos olhem e digam, ali está um cristão, ali está uma cristã. Eu penso que há muitos que têm brincado demais, levado a vida cristã como uma brincadeira. Vai, a coisa vira social, fica tão natural e vai indo dessa forma. Leva as coisas brincando. Isso quer dizer, não leva com sinceridade, com seriedade. E a Escritura diz, devemos oferecer a nossa festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Muita brincadeira. Quando se reúne, não se ouve falar das coisas de Deus, mas, pelo contrário, é piadinhas e assuntos que nem é conveniente um cristão nomear. Que vida é esta pública? Que testemunho é este público? Eu digo para quem realmente não está andando como deveria andar. E não é a nossa culpa, porque a verdade tem sido pregada aqui nua e crua. Agora, quanto a aplicar, isso é com você. Isso é com você. Jovens, vocês têm as vossas reuniões. Encare as coisas com sinceridade, não com brincadeira.
Leve as coisas com temor. Leve as coisas com verdade. E Deus que olha e vê, recompensará isto. Porque às vezes se vê um desastre lá na frente, mas por quê? Pergunta-se, por quê? Qual era o porte dele ou dela? Como que andava? Como que julgava, andava com as coisas de Deus? Nada, diz a Bíblia, não cai um pássaro por terra sem uma causa. Então leva as coisas brincando. O lar, não há aquele cheiro de Cristo. Não se ouve coisas espirituais. Há lares que se ouve músicas mundanas. Existe ali coisas indevidas que aborrece, abomina a Deus. Conversações frívolas. Só jovens? Não. Você sabe como você está diante de Deus. E eu sei como eu estou. Teu coração sabe como está diante de Deus. Se está livre ou se está ali acusando de alguma coisa, de cobiça, de sensualidades, de carnalidades, ou sei lá de quê. O rapto está às portas. Agora, eu como pastor aqui, eu pergunto, quantos sairão daqui para o rapto? Quantos? Sairão 10? Sairão 20? Todos têm ouvido a mesma palavra? Todos têm tido os mesmos ensinos? Agora, o que vai classificar é a tua posição perante as coisas de Deus. É isso que vai te aprovar ou não. Quantos sairão daqui? Agora, Deus vê e você vê também. Quem é o homem que conhece o homem a não ser o espírito do homem que nele está? Diz a Bíblia. Quem? Você sabe como você está. E eu creio que Deus tem nos abençoado muitíssimo. Mas lembre-se disto, não quer dizer que isto é porque estamos aprovados. Mas as bênçãos provam que Deus é bom. E o seu sol vem sobre justos e injustos também. Façamos festas, quer dizer, vamos viver com os asmos da sinceridade, da verdade. Uma vida santa, correta, limpa. Para os casais, vocês são limpos nos vossos relacionamentos? A prática é uma prática correta ou é uma prática pervertida? É o que muitos maridos querem fazer com suas pequenas esposas. Ter uma prática pervertida, sodomita, oral, o que seja. Isso é a depravação aí do mundo. E sabe o que você expõe à sua esposa? Ao espírito de prostituta. Porque é elas, profissionais do sexo, é que fazem tudo isto. Mas você não é obrigada, minha irmã, a ceder a essas carnalidades, a esses pecados, a essas imundícias. Para satisfazer carnalidade de um ímpio, de um incrédulo. De um homem sem temor, sem respeito. Agora diga que isso não acontece. Quantos enchem suas caras?
olhando porcarias na internet, em revistas, e depois querem pôr em prática. Um homem que leva a sua esposa em um motel está levando numa prostituição. Não importa, casal, a Bíblia diz que seja honrado. Seja honrado. E cada um saiba possuir um ao outro com honra, com estima, não dando lugar ao diabo. Como querer santidade se não há santidade nisto? Aonde está a vida, a prática cristã? Isso sem dizer vidas comprometidas, com amizades indevidas. Há pessoas que têm um testemunho tão fraco que, na verdade, não tem coragem, nem pode, nem tem autoridade de dizer para o vizinho, convidá-lo para vir à igreja, a falar de Cristo, porque o testemunho é fraco. O vizinho sabe, o patrão sabe. O que você vive, os seus familiares sabem. Agora, não vivam a vida de aparência. Não sejam hipócritas. A pior coisa que possa existir é uma vida hipócrita. É a pessoa querer ser o que não é, fingir que é. Mas lembre-se, a Bíblia nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes ante os olhos de Deus. Portanto, tenha você uma linguagem irrepreensível, um olhar santo, um coração convertido, não ganancioso, vaidoso. E tenha um contato mais profundo com Deus, não contatos ocasionais, mas uma vida contínua, uma vida com Deus. Eu tenho aqui em mãos esta mensagem, a vida escondida com Cristo, vocês receberam. Eu quero ler sobre o que o irmão Branham conta aqui de uma certa irmã, uma certa mulher. Porque nada acontece sem uma causa. Quando você vai ver um acidente, o perito não fica ali admirado, olhando o estrago que deu no veículo. Ele vai olhar o que é que causou esse acidente. Ele vai ver as derrapadas, a freada, ele vai analisar. Outros, o povo fica ali olhando os estragos, mas o perito vai ver o que é que levou a acontecer aquilo, quem tem razão e quem não tem. Então veja que há coisas que acontecem, mas há razões, há motivos para isso. E é o caso desta senhora. Diz o irmão Branham aqui, parágrafo 33 em diante. Aqui há não muito tempo atrás, na cidade de onde eu acabo de vir, do outro lado do rio, Louisville, Kentucky, havia uma jovem moça que foi a uma igreja famosa lá. E ela era uma boa mulher e tocava piano. Era uma boa crente naquela igreja. Mas diz o profeta, mas eu sempre duvidei de sua experiência com Cristo sobre ser nascida de novo. Deixa eu parar aqui. O irmão Branham diz, eu tinha dúvida a respeito dela, era uma boa pessoa, tudo, mas a coisa não soava como alguém
que tinha uma nova natureza, quer dizer, tinha nascido de novo. Seja o que for, a coisa não soava bem, né? Mas ela era uma mulher de boa moral em sua própria concepção. Quer dizer, a própria senhora julgava ser uma pessoa de primeira. Havia um garoto lá e seu primeiro nome era João. Então ela casou-se com o João e ela continuou. Mas depois de um tempo, o trabalho de João o chamou para outra cidade. E enquanto ele estava fora, ela levou o seu papel, a carta da igreja, de uma igreja para outra. E esta outra igreja, não era tão espiritual quanto a igreja onde seu tio era pastor, um homem espiritual. Você veja que as coisas dependem do relacionamento, não é certo? E esta igreja, então ela começou a desperdiçar seu tempo com o restante das mulheres, quer dizer, daquela igreja. E isto é o que está errado com o nosso país hoje, com nossas igrejas, um tentando copiar do outro. E eles fixam suas cabeças em televisões, hoje é internet, né? E a pior coisa é uma pessoa que se vicia, sabe que a internet vicia. Vicia. Tem gente que não vai nem no banheiro para não dizer, ei, Face, vou no banheiro. Há um vício. E pais, vocês controlam isso. E quando é os pais? Chuta, limpa, vá esta porcaria de casa. É melhor entrar no céu sem um braço do que ir com tudo para o inferno. E tentam personificar ou copiar algumas coisas sujas que eles viram nas televisões e então traz isto à igreja do Deus vivo. E homens e mulheres santos fazem o mesmo, ou alegam serem santos. Quer dizer, é influência, né? E aqui está uma das razões que você não pode prosseguir. Não se pode misturar óleo e água. Não vai funcionar. Como você crerá no sobrenatural? Como você chegará a algum lugar quando está se misturando com o mundo? Quer dizer, como chegar no sobrenatural com coisas erradas? Deus não trabalha com coisas assim, né? E a Bíblia diz, se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em ti. Amém? Agora, isto pode esfolar só um pouquinho, mas fará bem, pense nisso. Irmão, nós teremos que encontrar a Cristo no julgamento algum dia. Ai do homem que ficar atrás do púlpito e usar sua influência para favorecer alguém, em vez de pregar o evangelho, como Deus disse para fazer. A verdade tem que ser dita. É isso que precisamos hoje. É mais da verdade sendo trazida à sua luz. Mas essa mulher, ela continuou. E as mulheres todas naquela igreja usavam essas velhas roupinhas escandalosas, shorts, para sair cortar a grama. E ela começou a fazer isso. Seu pai e os demais a repreenderam, mas não adiantou. Ela era tão boa quanto o resto delas. Ela disse, minhas irmãs fazem isto, por que não posso? Vocês estão vendo como que é. Acompanhem bem a leitura. Bem, a primeira coisa então, ela já se encontrava fumando cigarros. As outras fumavam então porque ela não podia? Veio. Os próprios fatos provam que ela não era o que deveria ser, ou ela não teria feito aquilo. Eu espero que isto penetre bem lá no fundo, mas isto é certo. Agora note, a Bíblia diz, por seus frutos os conhecereis. E esta é a coisa toda.
Se você notar então, começou fazendo uma coisa e outra. Pouco depois apareceu um pequeno espertalhão que se mudou na vizinhança, ali com o cabelo bem ondulado. E ela se apaixonou por ele. E ele era marido de outra mulher. E a primeira coisa, eles saíam ali e ela colocava sua pequena roupa e aparava a grama bem quando ele passava. Para que você está usando isto? Não para aparecer diante de Deus, mas aparecer diante dos homens. E ela saía ali aparando o jardim, e a primeira coisa que acontece é um beijo de boa noite do outro lado da cerca, numa noite. E pouco depois ela se encontra deixando seu marido e se casa com este homem. Então vocês estão percebendo como que a coisa foi, como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. E a pessoa simplesmente julgando que estava muito bem, estava, como diz, no melhor. Bem, qualquer mulher que tem bom senso deve saber que se ele deixa uma esposa, ele deixará outra. Então a próxima mulher aparece. Depois de ele ter vivido com ela um pouco de tempo, ele a deixa por outra. E ela se casa com outro. Tudo bem, continuando e tocando piano na igreja, da mesma forma. O restante delas faziam isso. Então, por que ela não poderia? Então, continuou, e depois de um tempo esse homem a deixou. Então, ela se ajuntou com um companheiro. Agora, a mulher foi. O homem, ministro ali, foi e falou com ela. Ela disse, eu estou bem. E veio a descobrir que seus pecados a descobriram. Quer dizer, a coisa chegou um tempo da cobrança de tudo aquilo. Depois de um tempo, ela foi e começou a ter dores embaixo. Ela foi ao médico e ele a examinou e encontrou no órgão feminino. Ela tinha uma malignidade que estava muito avançada para poder operar. O médico disse, prepare-se para a morte, nada pode ser feito. Então ela foi a um médico melhor, para uma clínica. Eles disseram a mesma coisa, você está morrendo. Então aconteceu que o pastor em nossa igreja era da mesma denominação dessa mulher. Então ele foi vê-la e disse, se eu conseguir que ela se renda a Cristo, trarei o irmão Branham para orar por ela. Quando ele foi vê-la, ela simplesmente gritou e o expulsou para fora por tudo que ele era capaz. Ela disse, eu farei você entender, eu nunca chamei por você. E ela disse, sou simplesmente tão boa quanto você é. Ele disse, senhora, não é isto. E fumando um cigarro após o outro. Ele disse, você quer me dizer que eu conheço sua igreja? Disse, eu sou de Aylesbury. Disse, nós não cremos em tais coisas como estas. Ela disse, estou salva e sou simplesmente tão boa quanto você é. Vê o que foi isto? Ela tinha expulsado o Espírito Santo dela. E a Bíblia diz, a alma que pecar, que descrer, essa alma morrerá. Isto significa morte, significa separação. Se eu morrer agora, eu me separaria de vocês, mas não de Deus. Você se separaria de seus amigos, mas você sempre estará na presença de Deus. Separação. E a sua alma tinha se separado dela. Então, a alma que pecar morre. Uma morte espiritual. Agora, há tal coisa como, no coração, a alma vive no coração, e você crê em seu coração. Pessoas não obtêm religião em suas cabeças por um livro de conhecimento. Você obtém religião em seu coração,
por uma experiência no coração. E o coração sempre concordará com a Bíblia, mas a cabeça razoará. E a Bíblia disse que nós devemos lançar fora o razoamento. Você não pode seguir sua mente. O diabo trabalha nela. Você deve seguir o seu coração. Então a mente dela lhe diria: agora é razoável, se essas mulheres podem fazer isso, por que é que eu não posso? Elas são chamadas cristãs, têm bons posicionamentos na igreja, bom posicionamento na comunidade, então por que eu não posso? Eu sou uma cristã como elas são. E se elas podem fazer isto, então faz sentido que eu também o faça, porque serei como uma delas. Se eu não o fizer, elas pensarão que sou uma velha conservadora e eu não farei isto. E sou melhor do que elas. Vê? Isso é razoamento. Isto te deixará mal todas as vezes. Não importa o que o seu conhecimento intelectual te diga. Não creia se for contrário à palavra de Deus. Não importa o que o seu conhecimento intelectual te diga. Não creia se for contrário à palavra de Deus. Tome-o assim, diz o Senhor, primeiramente. Permaneça certo com isso. Não importa, a sua alma sempre concordará com a palavra. É verdade. Então, é isso. A pessoa deixa ser influenciado, olha o que os demais fazem, por que é que eu não faço? Você deve andar, ser sincero com o seu coração. Andar diante de Deus. Quando você vê esses pregadores e coisas que dizem o dia dos milagres são passados e tudo isso é besteira, simplesmente lembre-se, ele não conhece a Deus, isso é uma coisa certa. Pois Deus sempre concordará com sua própria palavra, certamente ele irá. E não há Espírito Santo ali, é tudo intelectual. Ele pode ser tão polido e reto quanto um cano de arma, mas isto não faz dele certo com Deus. Correto? Nunca entrou nesse lugar no qual falaremos em alguns minutos. Mas então, o pastor dela foi lá. E parecia que ela estava bem. Então nosso irmão foi conduzido para fora da casa e foi. Ela, pensando que estava bem, continuou. Ela tinha uma fé intelectual. Falando daquela mulher, ela disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu tenho aceitado há anos como meu Salvador pessoal. Ela disse: eu toco na igreja, tenho minha posição na sociedade e sou simplesmente tão boa quanto qualquer um. E meu irmão pastor disse: e quanto a este homem com o qual você se juntou? Ela disse: a porta para entrar e sair a mesma. Quer dizer, não aceitou ser repreendida. E ele saiu, e ele disse: eu quero trazer o irmão Branham. Ela disse: eu não quero vê-lo. Então ele foi embora, a única coisa que poderia fazer. E o irmão me disse: e quanto a isso, irmão Branham? Eu lhe disse: veja ela no final. Tenha certeza de estar perto dela quando o seu tempo de sair daqui chegar. Quer dizer, fica perto dela quando a morte chegar. E ela continuou por alguns meses, ficando pior. Eles finalmente a hospitalizaram. E um dia, quando todos estavam ao redor e ela estava saindo para se encontrar com Deus de uma vez só, quando o intelecto começou a quebrar, aqui, lembre-se, sua mente é controlada pelo seu cérebro, e seus nervos e sangue. E quando esses elementos humanos falham em funcionar, esse cérebro aqui, o intelectual, começa a quebrar. E quando ele começa a romper, ela percebeu que esta alma que havia pecado,
descrido e sido jogada de lado, começou a chegar a ela. E quando ela viu isto vindo, ela disse: "Oh, estou perdida." E o pastor disse: "Agora aqui você está saindo de si mesma." Ela disse: "Não fale comigo, você está perdido." Ela disse: "Estou perdida." E eles chamaram o médico, disse: "Ela está fora de si, dê-lhe uma injeção." Eles deram a ela uma injeção, ela continuou gritando: "Estou perdida, estou perdida, estou indo para o inferno." Eles disseram: "Dê-lhe mais uma." E continuaram injetando até que sua respiração esvaiu-se, gritando: "Estou perdida, estou perdida." A injeção parou, aquela confissão com estes lábios, quando o intelectual estava quebrando-se. Mas aquela alma que pecou diante de Deus, ela terá que viver com isto por todas as eras que estão por vir. Então, a pessoa arrazoa, justifica, mas o seu coração sabe bem como está. A sua alma sabe, só que ela não tem uma voz ativa suficiente. Mas quando isto aqui quebra, aí sim a pessoa vai saber como ela está, com quem andou, com quem viveu. Pastor Daniel, ouvi um testemunho dele, que ele disse que foi no hospital. E ali tinha uma senhora, uma irmã, e ela estava morrendo, estava gritando. E ela gritava e dizia: "Saia, saia", expulsando o diabo. O diabo estava ali porque, é claro, vem em busca do que é seu. E ela era dirigente, pelo que eu lembro, do ciclo de oração da sua igreja. Ela dirigia a oração, era uma mulher de oração, com um grupo de irmãs. Mas, na hora do pega mesmo, ela estava apavorada. E a filha dela, sabendo que tipo de vida a mãe vivia, havia coisas erradas, que não foi consertada. Então o irmão Daniel teve que levantar a voz e dizer para ela: "Irmã, o diabo não tem medo de grito. O diabo tem medo de uma confissão, de um genuíno arrependimento. Isso é que ele tem medo." E isso levou ela a parar e analisar e fazer uma pesquisa na sua vida. E não tem que ir longe, não. Logo ela encontrou a tranquilidade. Mas cada um sabe como está. Como está. Ainda olhando dentro desta mensagem, o profeta, ele tipifica o maná, que é o tipo do Espírito Santo que caía ali no arraial. As pessoas saíam ali no deserto e pegavam daquele maná e comia do maná. Mas aquele maná, ele só durava durante um dia. Logo ele se apodrecia. E se ele ficava ali no tempo, logo ele se desvanecia, evaporava. E o profeta, ele diz, é o tipo de pessoas, cristãos, intelectuais. Ele sai, vem de um bom culto, tem um bom momento, se alimenta do Espírito Santo, mas eles não se arraigam, não se firmam, não se estabilizam. E, contudo, estão comendo do Evangelho, estão se alimentando da palavra, mas elas não alcançam, vamos dizer, um equilíbrio contínuo na vida espiritual. Suas vidas estão
altos e baixos. Enquanto está na igreja, enquanto está ouvindo a palavra, alegra, pula, regozijam, mas no outro dia você vê ela de volta no velho moinho. Não é isso? E elas perguntam, e diz o irmão Branham que ele sempre perguntava: o que é que estas pessoas aqui têm, que vivem uma vida tranquila, descansada, estabilizada, e outras não conseguem? Por que que outras não conseguem, se estão comendo do mesmo maná? E diz o profeta: depende de onde você está comendo o maná. Porque aquele maná caía ali fora. Deus enviava aquele maná. E o povo saía e recolhia a sua porção. Mas ele não se sustinha. Logo a pessoa estava com fome de novo. Logo estava de novo com fome. E o profeta tipificou a vida cristã, aqueles 3 compartimentos do tabernáculo, porque aquilo é um tipo. Ali na parte de fora, no átrio, ao lado de fora, aonde havia o altar de bronze, aonde havia a pia, que representa o batismo, hoje vamos dizer em nome do Senhor Jesus Cristo. A pessoa sai, come, mas não se arraiga, não se firma. E o profeta mostra isso como a justificação pela fé. Mas, indo um pouco mais adiante, no templo propriamente dito, aquele templo era dividido em 2 partes, chamado o átrio exterior e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo. No lugar santíssimo é onde estava a arca, com os querubins, suas asas entrelaçadas. Ali dentro daquela arca havia uma panela de maná. Olha bem, daquele mesmo maná que caiu lá fora, mas esse maná aqui na presença de Deus, ele era fresco, ele não envelhecia, ele não perdia o seu sabor, ele se mantinha. E a presença de Deus estava naquele lugar. E a sua luz brilhava naquele lugar. Veja só, aquilo representa uma vida profunda em Deus. Uma vida estabelecida. Representa o batismo com o Espírito Santo. E isto foi o que o profeta percebeu nesta mulher. Ele duvidava quanto ao novo nascimento dela. Ele duvidava da experiência, que ela não teve uma experiência com Deus. Por isso foi que ela foi cedendo para as amizades, para as influências, para os meios sociais, para os ambientes, para as amigas, para os amigos, vivendo de festinha em festinha. E a coisa foi deteriorando. Mas eu quero perguntar a vocês uma coisa, analisar com vocês. Se aquela mulher tivesse tido uma experiência experimentada com Deus, tivesse nascido de novo, e tivesse recebido o Espírito Santo nesse novo espírito dela, ela cederia àquelas influências? Ela estaria acalentando no seu coração pensamentos ou sonho com outro homem? Que tem uma mulher querer amizade com outro homem, ou vice-versa.
além da sua esposa, além do seu marido. Daqui um pouco a voz daquela mulher fica mais bonita que a da sua mulher, a voz daquele homem fica mais bonita que a do marido. É isto. A pessoa começa a acalentar coisas no coração, pensamentos dúbios, errados, imundos. E do que o coração está cheio, aquilo um dia tem que aflorar. Tem que se manifestar, porque a árvore vai produzir os seus frutos conforme a sua natureza. E tem uma mulher casada de buscar coisas com outro homem. Que tem um cristão, a cristã, de buscar flertar com o mundo. Isso prova que a pessoa não é genuinamente convertida. Às vezes passou pela justificação, comeu do maná lá fora, veio para a santificação, ali onde estão os castiçais, os pães da proposição, mas também não é um lugar estável, firme. E o profeta diz, pessoas vão até a fronteira e depois retornam com todas as velhas coisas do mundo, porque nunca morreu para si mesmo, nunca cruzou o Jordão, quase morreu para si mesmo, esteve em coma, mas restaurou. É isso que coloca tropeço no caminho de outros. Se aquela mulher tivesse tido uma experiência, o selo de Deus em sua vida, ela não teria ido por onde ela foi. Então isto quer dizer o que para nós? Qual é a necessidade da igreja? Qual é a tua necessidade? Irmãos, é aquela experiência que muda, que transforma, que te faz uma pessoa diferente, totalmente diferente. Não adianta basear nisso, eu toco isso, eu sou isso, eu faço isso, eu sou isso. Você conhece bem como você está perante Deus. Agora, qual é a posição que você deve tomar? Se você não está bem, tome uma posição. Humilha-te. Seja sincero. Tenha dó da tua própria alma. Não deixe aquele momento chegar levando uma vida cristã tão rasteira, tão horrível. Um mau testemunho. Até quando você vai seguir desse jeito? Estou dizendo para quem está nessa situação. Vai esperar chegar o arrebatamento para corrigir? Para consertar? Para tomar uma posição? Se cremos que a vinda de Cristo está próxima, qual deve ser a tua posição? E quando? Agora, não depois, agora. Agora, hoje. Não brinque com as coisas erradas. Você nunca irá ganhar do diabo. Mas se põe ao lado de Cristo, tome Deus em sua palavra. Então, olha aqui. Quero terminar lendo estas coisas aqui.
profeta mostrando a pessoa que está do lado de fora, o tipo de cristão, que tipo de pessoa é. Eu quero que você note outra coisa do crente, o mesmo maná, e note. Do lado de fora, nos átrios, ele estava caminhando na luz, mas a sua luz era a luz do sol, luz da estrela, luz da lua. Dias nebulosos os aborrecia. Não havia nenhuma luz para andar. Na noite, quando não havia estrelas, era uma densa escuridão. Então, eles não tinham nenhuma luz para andar. Então, ali vivem. Essas são as pessoas que vivem ali fora. Não está falando do ímpio. Está falando de crentes que vivem uma hora, tem uma boa luz, a luz do sol, daqui um pouco a coisa tampa, daqui um pouco está escuro. É aquela vida de sobe e desce. E ainda assim eles amam ao Senhor. Há pessoas assentadas aqui me ouvindo nesta noite que amam o Senhor, que estão vivendo ali fora nesses átrios. Falando em línguas e gritando, tendo um bom tempo comendo maná, e logo estão com cólicas. Em apenas alguns dias, você não sabe de onde ela vem. Eu simplesmente não consigo manter-me firme, irmão Brana. Eu não sei qual é o problema. Bem, simplesmente chegue um pouco mais perto. É tudo o que você precisa fazer. Dizem, eu gostaria de conseguir viver como o irmão Peterson, ou alguém que você tem como exemplo. Eles estão sempre felizes, não importa o que aconteça, simplesmente um brilho para Deus todo o tempo. Eu gostaria de conseguir fazer isso. Bem, você pode, você está no mesmo grupo, você está na mesma jornada. Deus, por graça, te salvou através de Jesus Cristo, mas você só precisa querer chegar um pouco mais perto dele, olhar para ele. Agora nós vemos que ele caminha em uma certa luz. Quem está ali fora, o tipo é o nível, né? Um dia chuvoso certamente tiraria sua luz. Apenas uma coisinha acontecendo ali, um pequeno incidente, alguma coisa. Bem, talvez eu estivesse errado ao começar com isto. Eu te digo, eu pensava que cristianismo era certo. Então ele vai por alguns dias e talvez se desvia e sai, e diretamente ele passa e algo irá arder em seu coração. Eu gostaria de ter outra porção daquele maná. E aqui ele entra novamente. Bem, eu vou renovar meus votos para Deus. Eu vou voltar à igreja. E essa é a maneira que ele vai. Então você percebe que ele está apenas passando por altos e baixos, dentro e fora, altos e baixos. Por quê? É por causa da luz em que ele está caminhando. Os dias chuvosos vêm e simplesmente o bloqueia, isto é tudo. Então o próximo homem vem, ele vive no altar, quer dizer, na segunda etapa, segundo nível. Ele simplesmente ora dia e noite, mas ele não chega a lugar algum. Você os encontra no altar, ele também tem luz. Agora ele está dentro da tenda, mas ele está sobre o altar. No altar ele tinha aquelas 7 luzes, 7 castiçais, e eles produziam luz. Mas muitas vezes nós vemos que vocês se conhecem, sua lâmpada fica fumegante. É verdade, ela queima até embaixo, a cera quase cai para fora da lâmpada e sabe, você tem aquelas experiências. Isto você não as tem? Certamente. No segundo lugar você também as tem. Mas o homem que entrava, quer dizer, no terceiro nível, né? O véu caía por detrás dele. Ele não dependia da luz do sol. Aqui está aonde você deve chegar. Nem da luz da estrela, ou da luz da lua, ou dos 7 castiçais de ouro. Ele movia-se para o altar e debaixo das asas entrelaçadas do querubim, a glória de Shekinah, do Senhor, estava ali. Uma luz suave e ele vivia.
Estava ali todo o tempo, dia e noite. Ele caminhava na luz do Deus vivo. Amém. Mesmo que as nuvens estivessem postas, a chuva estivesse caindo, mesmo que os trovões estivessem trovejando, mesmo que um exército estivesse vindo, não significava uma mínima diferença para ele. Ele estava protegido, ele estava na glória de Shekinah, vivendo na presença de Deus. Aleluia! Você pensa que eu sou um santo rolador? Talvez eu seja. Deixe-me dizer algo, irmão. Se isto custa ser chamado de santo rolador, viver na glória de Shekinah, deixe-me ficar com Deus na glória de Shekinah. Chame o que você quiser. Amém. Isso é bem forte para um batista, não é, irmão? Mas isto é pregação de verdade, isto é real. Mas eu sei que isto é a verdade. Amém. A pregação não é muito boa, mas a verdade é a mesma. Amém. Venha para o interior, deixe o mundo ir vá e seguir com isso. Deixe o pregador falhar, deixe todo o resto falhar. Isso não para nem um pouco. Permaneça ali dentro. Você está vivendo do pote de maná que você comerá a qualquer hora que tiver fome. Você não tem que se preocupar se isto vai acontecer ou aquilo vai acontecer. Você está vivendo na glória de Shekinah, a verdadeira bonita luz âmbar que paira sobre as asas entrelaçadas dos querubins aqui. E ele caminhava naquela luz. Toda a coisa estava acesa, era luz o tempo todo. E um homem ou mulher que está vivendo no santo dos santos com Deus, está vivendo na graça e poder e ressurreição de Cristo dia e noite. Todo o tempo, amém. Não quer você viver ali? Este é o lugar, este é o lugar. Ali é onde o mundo exterior, você nem mesmo o ouve ali. As cortinas têm caído ao seu redor. Alguém diz, você sabe, a senhora Jones fez isto e aquilo. Você nem mesmo ouve aquilo. Você sabe, o pastor fez. Bem, não estou ouvindo mesmo. Que coisa. O que o pastor fez é com ele. O que a senhorita Jones fez é com ela. Mas o que eu faço é comigo e Cristo. Aleluia. Eu vivo aqui em sua bendita presença. Venha, atravesse o véu rasgado. Aleluia ao seu nome. Estou sobre o altar santificado. Aleluia ao seu nome. Aí está o lugar onde todos devem chegar. Além do véu. Arão, ele tinha que entrar ali com sangue nas mãos. E sem isso era morte. Mas quando aquele véu rasgou-se ali, quando Jesus morreu, o véu representava a carne. Sua vida foi liberada. Hoje é morte quem não entrar além do véu. Aí está a situação de um cristão. Ele tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer em toda a causa de Deus, tem prazer nos caminhos do Senhor, na obediência, tem prazer em servir ao Senhor. Ele e ela estão comprometidos com Deus. E desfruta de uma vida, vamos dizer, de segurança, de paz, caminha com firmeza. E há outros que olham e dizem, o que tem ele, o que tem ela? Eu gostaria de ser como ele, eu gostaria de ser como ela. Mas isso é possível. Sabe o que você tem que fazer? Pare um pouco, dê um tempo para Deus. Busque o Senhor de coração. Renda-se a Ele. Confesse todas as coisas que devam ser confessadas. Abandone tudo aquilo que deva ser abandonado. Suas birras, suas rabugices. Irmãos, talvez a outra pregação sobre isso não haja tempo. Qualquer hora o arrebatamento acontece. E que fica com vocês o lugar aonde cada um deve viver. Fiquemos de pé.
Querido Pai, Tu disseste: sem mim nada podeis fazer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhamos. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão está ali o sentinela. Se o Senhor não fizer a obra, não são milhares de palavras. Não haverá avivalistas que poderemos chamar e poderá fazer esta obra. Eu sei que é o posicionamento de cada um diante de Ti, e o nível de cada um, como disse o Teu profeta, depende de onde está comendo o maná. Mas nós queremos comer o maná além do véu, aonde está a glória de Shekinah. Deus, permita que cada um tenha sede, fome, e que entre neste lugar, Senhor. Não importa o preço, Pai, que tenha que pagar. Eu creio que o verdadeiro eleito, ele tem uma fome ardente dentro de si, e ele ou ela nunca descansará enquanto não saciar a sua fome. Pai, Tu tens chamado o Teu povo. Queremos ser marcados pelo Espírito Santo para sermos Tuas propriedades. Se há alguém aqui que não tem passado por isto, não tem tido a real experiência contigo, mas está ainda naquele patamar de dúvidas e dificuldades, de sobe, desce, levanta e cai, eu rogo que o Senhor tenha misericórdia. Deus, ajude a todos. Nós temos nossos filhos, nossos irmãos, nossas irmãs. Muitos aqui têm seus pais. Deus, não deixe nenhum para trás. Eu rogo pela igreja que Tu me tens dado. Eu rogo por misericórdia, eu rogo por graça. Eu rogo por salvação. Eu rogo que Tu entres e faça uma obra e que seja varrido de todo o coração toda poeira, todo dano, todas as coisas mundanas, todas as coisas erradas, e que cada um possa, ó Deus, vir a Ti, fazer festas com os asmos da sinceridade, com os asmos da verdade. Pai querido, eu entrego cada um a Ti e entrego o que foi falado em Tuas mãos, juntamente com cada um que tem ouvido ou que ouvirá ainda. Em nome de Jesus.